Olha, vamos direto ao ponto. Tem uma transformação gigantesca acontecendo no mundo do entretenimento. E as indústrias de games e esportes que a gente tanto gosta estão sendo completamente redefinidas por uma força com poder financeiro que é quase inimaginável. Para a gente ter uma ideia da escala disso, basta um número: 55 bilhões de dólares. Foi isso que custou a compra da Electronic Arts, a empresa por trás de gigantes como o EA Sports FC e The Sims. É, sem dúvida, uma das maiores aquisições da história do entretenimento. Coloca os games no mesmo patamar estratégico que os grandes estúdios de Hollywood, sabe? Mas enquanto essa montanha de dinheiro muda de mãos, a reação do público nem sempre é a das melhores. Esse comentário aqui de um usuário do Reddit, por exemplo, mostra um certo cinismo. Então, o que realmente está acontecendo? É uma revolução na indústria ou só uma jogada caríssima e bem controversa? E esse movimento não se limita aos games, não. No esporte mais popular do planeta, futebol, a história é a mesma. Ídolos que definiram uma geração inteira estão trocando as ligas mais famosas da Europa pela Arábia Saudita, atraídos por salários que são, assim, astronômicos. E tudo isso leva a gente para a grande pergunta: por que essa investida de bilhões e bilhões de dólares? Claramente não são compras aleatórias, parece uma estratégia muito bem coordenada e em escala global. Qual é o objetivo final de tudo isso? Bom, a resposta está num plano extremamente ambicioso chamado Visão 2030. E isso não é só um plano de negócios, é uma reestruturação nacional completa. A Visão 2030, na prática, é um projeto para reinventar um país inteiro. O objetivo é muito claro: diminuir a dependência histórica que eles têm do petróleo e, no lugar, construir novas fontes de receita, novos empregos e, claro, projetar uma imagem nova para o mundo. O entretenimento é uma peça-chave nesse quebra-cabeça, e as metas são bem concretas, viu? A expectativa é que todos esses investimentos adicionem bilhões ao PIB e criem dezenas de milhares de empregos, com o objetivo final de transformar o país num polo de turismo global. E de onde vem tanto, mas tanto dinheiro? A resposta é o Fundo de Investimento Público, o famoso PIF. A gente está falando de um dos maiores fundos soberanos do mundo, com quase $1 trilhão em ativos. É esse poder financeiro todo que está por trás de cada uma dessas aquisições. Mas, como qualquer movimento geopolítico desse tamanho, existe um debate intenso sobre as verdadeiras motivações. Basicamente, tem duas interpretações principais do que pode estar acontecendo aqui. A primeira perspectiva é que isso tudo é uma jogada clássica de soft power. A teoria aqui é que, ao investir em cultura, esportes e entretenimento, um país consegue aumentar sua influência global, não pela força militar ou econômica, mas sim pela atração, pela persuasão. A meta é, de certa forma, encantar o mundo. Do outro lado, tem uma interpretação bem mais crítica, que ficou conhecida como sports washing. A acusação, nesse caso, é que todo o glamour dos esportes e dos games serve, na verdade, a um propósito bem diferente: desviar a atenção de questões controversais, como o histórico do país em direitos humanos. Um exemplo concreto desse argumento veio quando o PIF comprou o clube de futebol inglês Newcastle United. Organizações como a Anistia Internacional foram bem rápidas em classificar essa compra como uma tentativa de usar um clube super popular para melhorar a reputação internacional do reino. Então, a questão que fica é: estamos vendo uma diversificação econômica ou uma distração estratégica? Agora, vamos analisar um pouco mais de perto essa estratégia, começando pelo mundo dos jogos, onde a compra da EA foi, sem dúvida, um ponto de virada. A negociação da EA foi bem complexa do ponto de vista financeiro, mas vamos simplificar. Foi o que o mercado chama de compra alavancada gigante, uma das maiores da história. Basicamente, o consórcio usou uma mistura de dinheiro próprio com dívida para pagar um valor bem acima do que as ações valiam. E o objetivo? Tirar a EA da bolsa de valores, fechar o capital para ter mais controle e liberdade de ação. E a compra da EA não é um evento isolado, viu? Faz parte de uma estratégia nacional para games e esportes. O país está construindo um distrito inteiro só para jogos, o Qiddiya, e já planeja sediar a primeira Copa do Mundo de esportes. A ambição é muito clara: transformar a Arábia Saudita num centro global para toda a indústria de games. Agora vamos passar para o futebol e ver como essa mesmíssima estratégia se desenrola no esporte mais assistido do planeta. Para ter uma noção do impacto, é só dar uma olhada na lista de jogadores da Liga Saudita dentro do game EAFC 25. Parece um quem é quem das maiores estrelas do futebol da última década. A concentração de talento de elite que foi para lá em tão pouco tempo é impressionante, para dizer o mínimo.
A contratação do Cristiano Ronaldo foi o catalisador de tudo isso. O impacto foi imediato e, assim, massivo. O número de seguidores do clube dele no Instagram explodiu da noite para o dia e, mais importante, aquele contrato de 200 milhões de euros por ano abriu a porteira, sinalizando para o mundo todo que a Liga Saudita estava falando muito sério. Então tá, qual é o resultado final de todos esses investimentos? O que isso significa de verdade para o futuro do entretenimento global? E a estratégia já mostra resultados financeiros. A receita com turismo, por exemplo, deu um salto gigantesco. Foi de menos de 7 bilhões de dólares em 2010 para mais de 37 bilhões em 2023. E as projeções para o futuro são ainda mais ambiciosas. Em resumo, o que a gente está testemunhando é uma tentativa de fazer uma das transformações econômicas e culturais mais rápidas e caras da história moderna. A mudança de foco do petróleo para o entretenimento é a essência da visão 2030. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Será que estamos vendo o começo de uma nova era de ouro, onde a riqueza do petróleo leva os esportes e os games para um outro nível? Ou será que essa transformação toda, cultural e econômica, vem com um custo ético que a gente ainda não calculou direito? A resposta, provavelmente, está em algum lugar no meio disso tudo. E só o tempo vai dizer qual vai ser o legado final desse jogo de bilhões de dólares.